Olá, como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. Hoje nós iremos fazer um lindo laço e nós iremos começar cortando a fita. Vamos precisar de uma fita com 70 centímetros de comprimento. Você pode utilizar duas fitas, se caso você quiser o seu laço com duas cores. Eu vou escolher fazer desse jeito, com uma fita só, porque a minha é dupla face e eu gostei desse acabamento pontilhado. Vamos precisar do isqueiro para selar todas as fitas e ela não desfiar. Depois que cortamos, nós iremos marcar 6 centímetros em uma ponta. Aí, com a ajuda de um isqueiro ou de um alfinete, você faz a marcação. E na outra ponta, você dobra ao meio, desse jeitinho que eu estou mostrando. E marca também. Agora, nós vamos começar. Primeiro, você posiciona a fita bem rente à marcação de 6 centímetros. Os 6 centímetros eles têm que ficar para fora. Aí você marca novamente o meio dessa fita. Essa pontinha de 6 centímetros, ela vai ser o acabamento do nosso laço. Ele vai ficar para fora e soltinho, você vai ver. Fica um charme. Nós iremos montar nosso laço como se essa parte de 6 centímetros não existisse. Vamos montar como um laço normal. Aí, depois que montado, você vai ver que essa pontinha, ela vai dar um diferencial no nosso laço. Eu gosto de utilizar fita dupla face para colar a minha fita. Mas você pode utilizar alfinete ou cola de silicone. Esse momento é bem importante e você tem que prestar bastante atenção. Você lembra que a gente marcou essa pontinha ao meio? Então, você vai encontrar o meio da fita com o meio da ponta. Nós iremos fazer o símbolo do infinito ou um 8, como você preferir, com essa fita. Seria mais fácil posicionar a fita assim, porém eu gosto de passar a fita por trás. Desse jeito o acabamento fica bem visível. Então você imagina que o final da fita é logo antes desses 6 centímetros. E posiciona ela do mesmo jeitinho que posicionamos a primeira, só que por trás. Se você prestar bastante atenção, você vai ver que não é difícil montar esse laço. Foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de laço e deu super certo. Então agora nós iremos encontrar essa pontinha com a ponta de lá e os 6 centímetros ele vai ficar passando desse jeito. Olha direitinho, formou um símbolo do infinito. Na parte de trás a fita ficou transpassando e é assim que eu quero. E se você quiser um laço simétrico, você vai ter que marcar. Então, a marcação facilita muito para você não errar e ter que desfazer e refazer o seu laço. Nós iremos marcar novamente o meio das duas pontas. A minha fita ela marca muito fácil, então não precisei de isqueiro. Mas se não for o caso da sua, eu te aconselho a usar um alfinete, um isqueiro para ficar bem certinho os dois lados. Essa marcação que você fez, ela vai ter que ficar sobreposta a esse X que está embaixo, bem rente. Alinhar bem certinho, desse jeito que eu estou mostrando. Você faz o mesmo processo do outro lado, posiciona a fita. Então, você dá uma ajustada na fita para ela ficar bem simétrica. Se você observar, eu coloquei o alfinete bem rente a todas as marcações, porque facilita na hora de alinhavar, porque você tem um caminho a seguir desse jeito. E o seu laço ele tem que ficar assim. Um lado passando a fita, que vai ser a ponta, e o outro lado sem ponta nenhuma. Agora é muito importante você conferir para ver se tá desse jeitinho, para depois que costurar não ter que desmanchar e refazer. Agora nós iremos alinhavar e começando sempre juntando todas as fitas. Eu dou sempre pontos pares e vou seguindo até acabar a fita. E se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Já tem outros tipos de laços aqui no canal, então vem conferir. Se você é daqueles que gosta de pôr a mão na massa, gosta de fazer suas coisinhas, seja para vender, para ganhar aquele dinheirinho ou apenas se distrair, vem conferir todos os vídeos, tenho certeza que você vai gostar. Depois que alinhavamos, nós vamos dar algumas voltas com a linha. Eu estou utilizando linha de pipa, é uma linha mais grossa, mais resistente e eu gosto de laço bem firme. Então, eu dou voltas, dou vários pontos para ele depois não se desmanchar, não se desfazer. Eu acho isso muito importante, não só entregar uma peça boa, mas que a peça ela tenha uma durabilidade legal.
eu te aconselho a utilizar a linha de pipa, porque ela é uma linha mais resistente. Você não vai ter o aperreio de estar se preocupando com a linha torando. Isso não vai acontecer. E lá assim, ele já tá criando forma, tá muito fofinho desse jeito. Eu vou pôr ele em uma tiara, mas você pode utilizar o bico de pato. Vai muito do gosto de quem vai utilizar. Nesse caso, vai ser a tiara. Eu vou envolver a tiara com uma fita de gorgurão bem fininha, na espessura da minha tiara. E eu costumo colar com cola de silicone. Você pode utilizar também cola quente. Mas para fazer esse acabamento, eu prefiro a cola de silicone porque ela é mais maleável. Então eu coloco e depois eu vou alisando desse jeito. A tiara ela fica com acabamento perfeito, nem parece que foi colada. Eu escolhi uma tiara na cor da fita, mas tem tiaras de todas as cores. Por falar em cor, você pode brincar com esse tipo de laço, porque você pode fazer laço com fita dupla, você pode fazer laço com fitas estampadas, fita de cetim, fita de gorgurão. Vai da sua criatividade e do seu gosto. Você pode brincar que você não vai se arrepender. Você vai ver cada peça legal que sai das junções de fitas, apliques e etc. Depois que eu colei a fitinha e esperei secar, eu vou colar o laço na tiara para começar a fazer os acabamentos. A cola de silicone, a cola quente, ela tem seus pontos positivos e negativos. A cola de silicone ela é muito boa porque ela é maleável e demora um pouco para secar. Desse jeito pode ser um ponto positivo ou negativo. Por quê? Se você precisar retirar a fita para posicionar novamente, você vai conseguir fazer isso. Porém, você precisa segurar um pouco mais para esperar ela secar. Já a cola quente, ela cola instantaneamente, então você tem que ter certeza onde você vai posicionar o laço para não acontecer de você querer retirar, que você não vai conseguir sem desmanchar o laço ou estragar a fita. Mas as duas é questão de gosto, então você escolhe o melhor para você. Eu vou utilizar a própria fita que eu utilizei para envolver a tiara. Eu tirei um pedacinho de 6,5 cm e agora eu vou começar a costurar as pérolas. Esse acabamento, eu quero um acabamento irregular. O que isso quer dizer? As pérolas elas não vão ter padrão. Então eu vou costurando 2, 3, 4, uma pérola. Eu vou vendo onde há necessidade de colocar mais e assim eu vou fazendo. Primeiro eu vou seguir uma carreira. Vou colocando as pérolas de forma irregular e vou observando se precisa colocar mais pérola. Desse jeito você vai ver, fica um acabamento muito mimoso, muito charmoso. Sem contar que você não precisa ter a prática para fazer tudo bem alinhado, bem certinho, porque o charme desse acabamento é essa diferença de altura, de profundidade das pérolas. Novamente eu estou utilizando a linha de pipa e esse aqui é um trabalho de paciência. Você vai colocando algumas pérolas, vai vendo onde é a necessidade de repetir o processo e vai colocando novamente. E assim você vai fazendo até preencher todo o pedaço que você quer. Outro ponto importante é que eu começo faltando um dedo. Por quê? Porque nessa partezinha que não vai ter pérola, vai ser a parte de trás do laço, onde eu vou colar. Mas para você saber dessa medida, você vai precisar cortar a fita de acordo com o tamanho do seu laço. Por falar em medidas, você não precisa se prender a esse tamanho de 70 centímetros. O meu laço ele ficou com 11 centímetros. Isso varia também da estrutura da sua fita, se o seu laço ele ficou mais aberto ou mais fechado. Isso varia muito, então seu laço pode ficar de 10 a 12 centímetros, dependendo de como ficou a armação do seu laço. Então, se você quiser um lacinho menor para uma criança menor, mas você quiser esse mesmo modelo, você pode reduzir o tamanho da fita e reduzir também a numeração. Então, é importante que você saiba mais ou menos o tamanho que a criança usa os lacinhos, porque você pode reduzir tanto a fita quanto a numeração da fita, como você pode só reduzir o comprimento da fita sem reduzir a numeração, podendo utilizar a fita número 9 com 60 centímetros, 64, e o laço vai ficar menor, porém com a mesma estrutura, vai ficar um laço gordinho. E se a criança for muito pequenininha, você pode utilizar a fita número 5 com tamanho de 40 centímetros, 45.
vai muito do seu gosto. E se você observar, o miolinho do meu laço já está criando forma, então eu vou posicionar ele onde eu quero que ele fique. Eu estou vendo que tem alguns lugares que está mostrando o fundo preto, então é nesses lugares que eu vou colocar mais pérolas. E me diz aí se você gosta de fazer trabalhos manuais. Eu particularmente amo fazer essas coisinhas, enfeitar, criar coisas. É um processo muito relaxante para mim, às vezes muito estressante, mas faz parte do processo. Uma coisa muito boa em fazer trabalhos manuais é que você exercita sua paciência, sua delicadeza. Você já viu alguma peça e pensou, nossa, que peça linda, como eu queria conseguir fazer? Então, é só você tentar. Normalmente as peças que eu faço aqui, quase nenhuma eu fiz anteriormente. Então é a primeira vez, normalmente dá certo. Às vezes não dá, então eu desfaço e refaço novamente. Faz parte do processo de produção. É uma coisa muito gostosa, você vai ver. Você se arrisca, se desafia e você vai ver o orgulho que dá de você mesmo quando você consegue fazer algo que você queria muito. Então, se tiver alguma coisa que você quer muito fazer, mas você ainda está na dúvida, se arrisque e faz, Deus te fez capaz. Então, se o Criador do mundo acredita em você, vá em frente e você consegue. Agora voltando para o acabamento do laço. Se você quiser, você pode utilizar apliques em vez de fazer esse acabamento de pérolas. Eu acho ele muito lindo, porém os apliques prontos são mais rápidos de fazer a aplicação. Sem contar que tem uma variedade gigantesca. Você pode utilizar apliques de biscuit, de pompons, com algum personagem. Vai muito do seu gosto. Para fazer esse acabamento eu utilizei cola quente, porque cola de silicone demorou muito para secar. Então eu primeiro fiz um acabamento com a fita normal, porque eu gosto do meu laço bem firme. Depois que eu terminar de colar essa fita, aí eu vou posicionar o aplique que fizemos de pérolas para colocar em cima. Mas antes eu gosto de reforçar com cola quente para deixar um laço bem seguro. A cola quente é uma ótima aliada quando você precisa que o laço cole para ontem, porque você segura um pouco e pronto, já está pronto o lacinho. Agora eu vou colar o aplique do mesmo jeito. Se você observar as duas pontinhas pretas que ficou sem pérolas, ela vai ficar para trás. Eu tô apaixonada por esse lacinho, achei que combinou muito a fita com esse acabamento. E aqui atrás, se você tiver a sua marca pronta, você pode colocar aqui nesse meinho, no encontro entre as duas fitas, para deixar o seu laço personalizado. Eu achei que ele está lindo, mas eu vou cortar um pedacinho dessa fita porque eu achei que ficou grande demais. Eu cortei com delicadeza, eu vou queimar para não desfiar. Com cuidado, porque essa fita ela queima muito rápido para não estragar o laço. Agora é só armar e ver como ficou essa lindeza. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.